Começando mais um quadro, o Rich responde as perguntas que vocês me mandaram no meu Instagram, desta vez no dia 5 de janeiro de 2023, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o link embaixo e também compartilhando este vídeo. E se vocês gostarem, cliquem no botãozinho de curtir, porque isso ajuda o YouTube a distribuir mais o vídeo, ele entende que vocês estão gostando desse conteúdo, ajuda o canal. E aqueles que estão assistindo pela primeira vez, ou que já acompanham o canal e ainda não estão inscritos, cliquem também em se inscrever, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais, então conto com a ajuda de vocês. Pois bem, vamos responder as perguntas aqui. Não tenho nenhum recado para começar, eu acho que novamente renovar os votos de que seja um excelente ano para cada um de vocês. E esse é o primeiro Urch Responde gravado em 2023, então vamos começar o ano. E logo a primeira pergunta aqui do Thiago, até eu vou tentar não ler sempre o nome e sobrenome, até para preservar a identidade das pessoas. Às vezes são algumas perguntas mais sensíveis. Mas enfim, certamente quem fez a pergunta vai saber que foi ela que fez. Então vamos lá, aqui do Thiago. Agora estão falando que o Haddad quer unificar as moedas com a América do Sul. É possível? Essa ideia, ela vem sendo aventada por algumas pessoas. O Paulo Guedes já falou sobre isso. Eu gravei um vídeo lá em 2019 ainda, vou colocar o link aqui em cima, onde explico por que essa não é uma boa ideia, seja ela do Paulo Guedes, seja ela do Haddad, que até escreveu um artigo junto com o seu secretário, que é secretário no Ministério da Fazenda, que é o Gabriel Galípolo. E eu preciso até ler esse artigo, porque eu não li ainda, foi um artigo do ano passado, e eu quero ler esse artigo e fazer um novo vídeo mostrando por que não é uma boa ideia uma moeda única, uma moeda comum, algum arranjo monetário em união entre países da América do Sul ou do Mercosul, enfim. Mas realmente não é uma boa ideia, e a essência do argumento é que são países com políticas fiscais bem diferentes, que não teriam uma união fiscal, teriam uma união monetária, similar aos problemas do euro, mas com o agravante que aqui não temos nenhum país com uma estabilidade histórica e controle fiscal e mais, digamos, rigidez nas contas públicas, como havia na Europa, com a Alemanha, com a Holanda e com outros países. Lá temos, digamos, os fiadores dos países mais perdulários, Alemanha, Holanda, Áustria, sendo os fiadores de Espanha, Itália, Portugal, Grécia. Aqui seria todo mundo, Grécia, Espanha, Itália, Portugal. Brasil e Argentina são todos ruins nesse quesito de controle fiscal e de inflação historicamente elevada. Então, eu falo brincando, mas tem um fundo de verdade onde, se é para adotar uma moeda única, que adotemos o dólar logo. Já é moeda corrente praticamente em alguns países, na Argentina tudo é dolarizado, na economia informal, para precificação de praticamente tudo, imóveis, o dólar é a moeda de referência, então já é meio caminho andado. E para o Brasil também, se é para ter uma moeda única, então vamos adotar o dólar. Eu sei que isso não vai acontecer, mas seria mais positivo, muito mais positivo, uma união monetária tendo o dólar como moeda do que o pessoal brincando que seria o dólar do Mercosul apelidado de Merdólar. Pois é, eu prefiro o dólar americano e não o Merdólar. Mas seguindo aqui, vamos lá. Aqui do José Luz. O que esperar do valor do Bitcoin em 2023 e 2024, ano do próximo halving? Para quem não sabe, halving é a queda pela metade da recompensa dos mineradores, ou da criação de novos Bitcoins, que a próxima deve ser em 2024, e cairia para 3,125 Bitcoins por bloco. Hoje está em 6,25 BTC por bloco. Eu não espero nenhuma grande movimentação, porque o cenário macro em 2023 ainda vai ser desafiador, talvez para 2024 com algum vislumbre mais claro de queda de juros, não digo para zero como foi, e alto estímulo de liquidez. Eu acho difícil a gente ver isso tão cedo, posso estar errado, mas acho difícil a gente ver isso tão cedo, mas com o cenário macro desafiador, e tudo que aconteceu de ruim nesse mercado do Bitcoin, de criptos, com players mal intencionados e que estão lesando os seus clientes, ou que lesaram seus clientes,
talvez vai ser difícil a gente ter uma nova disparada de preço ainda em 2023. Talvez 2024, acho que aí pode ser mais provável. Esse ano eu não conto com isso. No entanto, me parece ser um bom momento de entrada, e até esse é um vídeo futuro que eu não gravei sobre os meus investimentos em 2023. É uma posição até que eu tô querendo aumentar nesse momento, o Bitcoin. Mas isso vai ser tema para outro vídeo. Os meus investimentos. Aqui da Ellen. O que faço com 350 mil de venda de um imóvel? Compro ouro? É a única reserva que tenho. Honestamente, essa pergunta denota um pouco de, assim, estar perdida sobre seus investimentos, o que fazer. Se a única reserva que tem, é preciso ter mais cuidado em termos de qual é a sua necessidade, qual é os seus objetivos de curto prazo e médio prazo. Talvez deixar em ouro para curto prazo ou até para uma reserva de emergência não seja o mais adequado. O ouro oscila, até porque está sujeito à variação cambial. Para longo prazo eu acho excelente, mas se não tem nem reserva, talvez valha a pena algo mais na linha de renda fixa, pós-fixada. Mas o ideal, como sempre, é falar com os assessores da Liberta Investimentos. Os links estão na descrição do vídeo, porque você pode ter uma conversa customizada com a sua necessidade e o seu patrimônio a ser investido. Então, e sua renda, etc. Acho que esse é o melhor. Aqui do Gian. Bolsa Americana, SP500, está barata? Economia americana em recessão nesse ano? Todos os indicadores da economia americana, ou todos, os principais, estão sinalizando recessão para esse ano. A inversão da curva de juros está numa inversão extrema, como não se via em muitos anos. Os agregados monetários seguem em queda. Eu mostrei num vídeo do ano passado ainda, sobre o indicador mais importante que ninguém está olhando, vou colocar o link aqui em cima, que realmente mostra como os depósitos estão caindo no nível que não se via talvez nem da Grande Depressão dos Estados Unidos, lá em 1930, e que isso para a inflação é positivo. Não vamos entrar numa Grande Depressão, mas só para mostrar que o movimento dos agregados e de depósitos bancários é algo que não se via desde a Grande Depressão. Então a recessão, para mim, é cada vez mais provável. Com relação ao SP500, é preciso fazer um estudo mais aprofundado, porque talvez boa parte hoje da queda das ações americanas se deva à alta de juros, que foi uma amplitude enorme e numa rapidez também que machuca os ativos financeiros. Talvez a próxima perna de correção seja decorrente da revisão de lucros, por conta de uma recessão, por conta de setores que já estão sentindo uma recessão ou capital que ficou mais caro. Por exemplo, os modelos de negócios baseados em capital barato, que precisam de muita alavancagem, esses estão sofrendo. Empresas de tecnologia, a gente está vendo quase todas que estão demitindo. A última foi a Amazon, que anunciou 18 mil demissões. Então, alguns setores já estão sentindo isso. A economia americana como um todo, ainda não. Eu estou gravando aqui na sexta-feira, dia 6 de janeiro. A economia americana como um todo ainda não está demitindo. A taxa de desemprego caiu mais uma vez. O relatório de emprego foi disponibilizado, foi divulgado agora e mostrou ainda crescimento de emprego, mas já num ritmo um pouco menor. Até foi um resultado que seria o melhor para os mercados e para o Fed, porque isso vai fazer com que ele siga aumentando os juros mais lentamente, não aumente demais na próxima reunião do Fed. Mas enfim, então eu acho que a SP500 está ficando mais barato, mas não está mais barato em relação a outras ações globais e pode ficar mais barato ainda. Aqui do M. Ramos. O que termina o ano mais alto? Taxa Selic ou gols do Soares? Eu gosto das perguntas aqui. Para quem não sabe, eu sou gremista. Eu digo que eu sou gremista não praticante, porque eu não costumo acompanhar futebol. Mas o Grêmio acaba de contratar Luís Soares, e atacante da seleção uruguaia, foi o terceiro maior goleador da história do Barcelona. Nem sabia disso, fui pesquisar sobre ele. Mas enfim, é um craque, só que já está com 35 anos. Espero que ele faça mais gols do que a Selic, que deve acabar o ano nesse patamar aí, 13,75%. Eu não espero altas, mas talvez uma redução da Selic possa demorar um pouco mais, e eu espero que o Soares marque mais do que 14 gols neste ano. Vamos lá. Aqui o vamos lá. Olha só. O que acontece com os dividendos da Petrobras agora no governo Lula? Eu esperaria
dividendos menores, porque a lucratividade tende a ser menor, porque uma gestão mais eficiente, mais como é feita na livre iniciativa, não vai ser prioridade deste governo, e com alguma possível interferência na governança da empresa, na política de preços, por mais que o Jean Prates tenha falado que não vai ter interferência direta, assim, a gente sabe que eles estão se coçando para ter alguma interferência. É o que eles gostariam, mas eles vão ter mais cuidado para não trazer muito ruído e volatilidade no preço da Petrobras e também até não arriscar um desabastecimento de combustíveis no Brasil. Mas eu não espero bons dividendos da Petrobras, não. Não apenas porque eles demonizaram os dividendos recordes distribuídos no governo Bolsonaro, mas porque eles talvez nem tenham tantos dividendos para distribuir. Esse é o meu cenário base. Assim, precisaria um cenário de petróleo muito em alta para trazer muito lucros, para trazer uma rentabilidade maior do que teve nos últimos anos. Aqui do Zanella. Com as previsões do vice do Putin, que é o Medvedev, para 2023, já posso construir meu bunker ou é tarde demais? Abraço. Pois é, né? Ele fez um fio no Twitter com uma série de previsões. Eu não sei se é um lado cômico dele, assim, um negócio até meio bizarro. Vale a pena colocar, eu vou colocar o link aqui, mas eu não sei se ele tá querendo só ser engraçadinho ou se realmente ele acredita naquelas previsões, mas tem algumas mais catastróficas ali. Mas não acredito nas previsões dele, não. Aqui boa, do TAS 93. O que achou do pronunciamento do Fernando Haddad sobre a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários? É importante falar sobre isso, e eu vou explicar o que aconteceu, até porque isso virou meme, porque numa live com jornalistas, o Leonardo Atushi e um outro, Marcelo, me esqueci o sobrenome agora, uma live foi uma entrevista bem longa, durante essa semana, foi na quarta ou na quinta-feira, tô gravando na sexta, foi na quarta-feira ainda. Fernando Haddad, foi perguntado sobre CVM e ele respondeu sobre CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão que está acima, cujo Banco Central, Fazenda e Planejamento são os membros do Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional é o órgão que define as políticas de crédito de moeda do Brasil. E é ele que define também a meta de inflação a ser perseguida pelo Banco Central. E ele foi perguntado sobre o CVM, mas respondeu sobre o CMN. E deu uma explicação até mais extensa sobre isso. E aí ficou no ar a questão, pô, será que ele realmente não entendeu a pergunta ou é CVM? E eu vi que isso virou meme. Pessoal, vários vídeos mostrando como o ministro da Fazenda não sabe o que é CVM, eu não tinha entendido a pergunta. E eu, para dar-lhe o benefício da dúvida, eu assisti o vídeo algumas vezes, até o trecho em que isso é perguntado para ele, porque eu realmente queria ter certeza de que ele não entendeu a pergunta ou a pergunta não foi clara e por isso ele respondeu outra coisa. E a minha conclusão, depois de assistir o vídeo, vou colocar o link aqui, quem quiser assista depois, é que realmente ele não sabia o que era a CVM, porque foi perguntado de forma bem clara o que ele pensava sobre CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O Leonardo Atushi falou Comissão de Valores Mobiliários. E aí depois, ao longo da entrevista, dá pra ver que o Haddad tava olhando pro lado, assim, certamente tinha mais alguém na sala, alguém dando alguma cola para ele, dando algum recado, porque ele olhou várias vezes pro lado. E aí, depois de, talvez uns 15 ou 20 minutos depois dessa resposta, ele emendou em alguma outra resposta, falou sobre CVM, sobre CMN, tentando consertar o erro dele anterior, e aí depois ele fala sobre CVM, e o Leonardo Atushi pergunta novamente sobre, não, realmente, acho que você entendeu mal a pergunta, eu falei sobre CVM, você respondeu sobre CMN, e a rodada, não sei se foi você que perguntou errado, ou eu que entendi errado, mas enfim. Conclusão, eu acho que realmente ele não sabia o que era CVM, é um erro grave, é um erro que não é nada bacana, honestamente. Eu já fiz vídeo sobre o Haddad, vou colocar link aqui em cima também sobre seus escritos passados, mas dá pra ver que ele tava um pouco nervoso ali, ou talvez não tão confortável nessa entrevista, e essa fala, sem dúvida, que não pegou bem, assim, realmente não pegou bem. Mas enfim, sigamos. Aqui do Yuri Cabral 3. Mergulhamos no abismo de vez, ou é a chance de aportarmos no Brasil para o longo prazo?
Eu vou falar sobre isso mais ainda no vídeo sobre os meus investimentos, e já falei sobre isso, e até as pessoas me perguntam aqui se o Brasil não tem risco de virar Argentina ou Venezuela. Risco sempre tem, mas para mim esse não é o cenário base e eu não acho que é o que o Brasil vai virar. E a gente já viu um pouco disso nessa semana, o que eu venho dizendo aqui no canal, onde, dada essa equipe econômica que temos, que foi formada, a gente já vinha vindo o que seria a equipe de transição. Então tínhamos alguns indícios do que viria para composição de ministérios. A gente viu aquelas listas o Dream Team de ministérios, e praticamente todo mundo naquela lista está sendo colocado nos ministérios. Mas que a gente teria, de um lado, gente falando muita besteira, que traria muito ruído, muito receio, medo dos mercados, dos empreendedores, de todo mundo. E isso aconteceu e muito agora no início da semana, segunda e terça-feira e domingo também, com a posse do Lula, foi show de horrores. Realmente eles estavam assim empolgados, achando que podiam falar qualquer coisa, e foi um show de horrores. E aí, dado o ruído que trouxe para juros, para bolsa, para dólar, o Lula convocou uma reunião que está acontecendo hoje, sexta-feira, ou já aconteceu, com todos os ministérios, para alinhar o discurso. Então tivemos o morde, segunda e terça, e um pouco de quarta, e aí quinta e sexta o assopra com essa reunião de ministérios, com a entrevista do Rui Costa no Valor Econômico, trazendo também mais razoabilidade e que não vai ter nenhuma anti-reforma e que não tem, que sim tem déficit na Previdência, que ninguém é negacionista no governo, que foi uma fala do Carlos Lupe, que o que houve foi uma anti-reforma e que não tem déficit que ele ia aprovar. A Simone Tebet assumindo o planejamento no dia de ontem também, falando sobre as suas divergências com o Haddad, até mesmo com Lula, e que é isso que Lula quer, é uma visão divergente, que ela seria um contrapeso. Então, isso trouxe um pouco de alento, tanto que o dólar caiu, o bolsa voltou a subir, e isso até no dia de hoje, acho que também estava, até vou olhar novamente aqui, estava a bolsa, segue subindo, small caps também, e o real também estava caindo, e segue em queda, quase 2%. Então, sim, trouxe um alívio, se bem que dólar hoje no mundo também está caindo bastante. Mas enfim, isso trouxe um alívio, sem dúvida alguma, e é isso que a gente vai ter de morde a sopra. Por que eu faço por que eu dou essa resposta pela pergunta aqui do Yuri? Porque eu não acredito que a gente vai pro abismo. Eu acredito que a gente vai ter o Brasil medíocre de sempre, que não vira Suíça, Singapura, mas também não vira Argentina. E dado o desconto dos nossos ativos, especialmente nessa última semana, dada a nossa alta taxa de juros, para mim é momento de aporte sim, até porque o cenário macro pode favorecer o Brasil em 2023. Então, para mim esse é o cenário base. Mas, como sempre, não significa apostar todas as fichas no Brasil, por isso a importância de dolarização, mas aí eu preciso falar com mais aprofundamento no vídeo sobre os investimentos 2023. Seguindo, aqui da Sabrina. Como você vê os próximos anos da Argentina, se o Javier Milei vencer as eleições? Eu não acredito que ele vença as eleições, mas caso ele vença, eu até estive com ele no Fórum da Liberdade em Porto Alegre no ano passado, eu fiz a mediação do painel dele, que era uma palestra dele, depois perguntas minhas, e essa foi uma pergunta que eu fiz para ele, onde como ele comporia um congresso, uma equipe econômica no executivo, como ele conseguiria trabalhar com o congresso para aprovar suas políticas. E ele respondeu que ele vai lutar pelas ideias que ele considera corretas e que se ele ganhar vai ser com base nisso e pronto. Dando a entender que ele não vai ceder nos seus princípios e o que seriam as medidas corretas. Se ele realmente ganha e ele assume e vem com essa postura, eu acho que ele vai bater de frente com o Congresso e não vai conseguir passar nada. Então uma coisa é o idealismo, o que são as políticas ideais e corretas, e que eu concordo com praticamente todas que ele também comunga. Mas quando chega no executivo e precisa lidar com a realidade da política, talvez ele tenha que ceder e não conseguiria passar tudo. Se ele realmente for inflexível e não passar tudo, aí vai ser um governo que não vai conseguir, talvez, fazer quase nada. Então, é difícil. Vamos lá. Aqui seguindo. Luciana perguntando sobre... Gosto de comprar ao som de canhões. Renda fixa não é minha praia.
Pois então, será que no Brasil a gente já teve som de canhão? Será que lá fora já tivemos som de canhão? Não sei. Talvez ainda tenha mais espaço para queda, especialmente lá fora. Talvez no Brasil, menos. Ainda assim, quando você está decidindo como alocar, como recalibrar a sua carteira, a renda fixa é importante, especialmente no Brasil, que rende quase 14% ao ano. Então, o dry powder, né, que é a sua munição que fica ali guardada para dar o tiro, você pode colocar em renda fixa. Aqui do Rodrigo. Jornalistas políticos somente de direita tendo contas derrubadas por opiniões políticas. Ditadura? Pois então, essas perguntas que a gente precisa responder, e apenas a situação que nós nos encontramos hoje no Brasil já me coloca aqui de maneira, fico até desconfortável, porque eu preciso cuidar muito bem o que eu falo. Eu preciso escolher muito bem as palavras, quem a gente critica, e porque o momento realmente é delicado em termos de liberdade de expressão de quem pode se manifestar hoje no Brasil. E eu concordo com a pergunta que quase sempre são os jornalistas ou políticos de direita ou conservadores que estão tendo contas derrubadas. Sim, basta olhar a estatística. A gente vê, muitas vezes, pessoas da esquerda expressando opiniões bastante fortes, muitas vezes ameaçadoras, o discurso de ódio, e não recebem o mesmo tratamento nem das empresas de Big Tech, nem mesmo das instituições no Brasil. Então, é um momento bem delicado, eu diria, para a liberdade de expressão no Brasil. Aqui, Daniela, perguntando sobre o ETF SP500, momento bom. Bom, eu acabei de responder sobre... Eu acho que ainda é um momento desafiador. Aqui do Leander. Inflação mundial veio para ficar com o aumento de custo da mão de obra chinesa? O cenário de inflação para 2023, ele está bem positivo do lado da demanda, tanto da recessão que pode acontecer, quanto pelo agregado monetário, pela contração que está havendo dos agregados nos Estados Unidos, o crédito não está subindo tanto, o déficit não está tão elevado, e isso é positivo, é um combustível desinflacionário, é o oposto que tivemos vigorando de 2020 até 2021. Isso é positivo. No entanto, os choques que podemos ter pelo lado da oferta, eu diria que é mais pela questão do petróleo, que também tem a ver pela demanda chinesa, que aí eu acho que nem tanto o ponto de aumento de custo da mão de obra chinesa, mas sim a economia da China reabrindo nos 2 primeiros meses agora do ano, talvez com o surto de Covid, pode ainda trazer um pouco de... pode deprimir a atividade econômica no país, mas passado esse primeiro momento, talvez a reabertura chinesa, a gente está vendo agora a flexibilização as chamadas 3 linhas vermelhas para o setor imobiliário. Isso está acontecendo na China, flexibilização dos critérios de alavancagem, de dívida para as construtoras, e isso mostra como o governo está atento, Partido Comunista, e quer religar a economia chinesa. E se eles tiverem sucesso nisso, vai pressionar a demanda mundial, então pode aumentar petróleo e trazer um cenário de não desinflação, o contrário, um cenário mais inflacionário. Então, temos pontos positivos para a inflação e alguns pontos ainda de atenção ou desafios, mas eu diria que a tendência é mais de queda do que de alta de inflação neste ano 2023, inflação global. Muito bem, aqui do Lucas. BC pressionando para baixar juros. Se acontecer, para onde vai o dólar? A BC pressionado para baixar juros. Pois eu vi a fala do Haddad também, dizendo que o nosso juros está no patamar fora de propósito. E eu concordo que a taxa de juros está no patamar elevado, e até essa taxa de juros, nesse patamar, na minha avaliação, o erro antecede o governo atual, o erro foi no governo Bolsonaro, com aquele exagero na redução da Selic para 2%. Eu fui um crítico veemente em vários vídeos aqui no canal e nas redes sociais, publiquei sobre isso. E agora,
o que a gente viu foi o Bacen errou na dose de estímulo e errou na dose de aperto, que quase que um erro ensejou o outro, ou um erro aconteceu em decorrência do anterior. E esse patamar de juros é muito ruim para a atividade econômica. Juros reais na casa de, são 7% de juros reais, é muita coisa. Então a gente precisa ver uma redução de juros. Mas reduzir a forceps, porque o governo está querendo, porque o ministro da Fazenda disse que tem que reduzir, isso é muito ruim. O correto que o ministro da Fazenda deveria dizer é o seguinte: realmente, juros nesse patamar é muito ruim para a economia brasileira. Portanto, o governo vai controlar as contas públicas, vai reduzir o déficit para não pressionar mais o endividamento e, com isso, ser uma menor pressão pela poupança nacional e assim ajudar o Banco Central a reduzir a taxa de juros. E não exigir ou pedir ou suplicar para que o Banco Central reduza juros a forças para ajudar a economia ou o governo. Essa seria a via incorreta, que traria problemas e seria contraproducente. O ideal seria isso: controla o fiscal, que isso vai permitir uma redução de juros. Essa seria a via correta. Espero que eles escutem aqui o canal. Vamos lá, Bruno Vicente. Aqui falei o nome e sobrenome, mas aqui ok. Quais os resultados caso o STF proíba a demissão sem justa causa? Essa notícia, ela circulou bastante hoje, onde é uma lei muito velha, que isso já está em debate há bastante tempo e voltou agora para o STF discutir. Não é tão simples quanto parece, onde, caso seja aprovado, o STF estaria proibindo a demissão sem justa causa. Não é tão simples assim. Tem algumas nuances e eu não quero aqui causar um receio maior e até incorrer em verdades. Mas é importante frisar que toda regulação e toda legislação que busca dificultar a demissão acaba sendo encarado como uma proteção do emprego, uma proteção do trabalhador, mas a verdade é que é um grande entrave para a criação de mais empregos. Porque o fato de um empregador não poder mais demitir, ou ter entraves maior para demitir, ou um ônus maior, vai fazer com que ele pense 2, 3, 10 vezes antes de contratar, antes de ampliar a sua empresa e criar mais empregos. O que nós precisamos é criar mais empregos e não dificultar a demissão de quem já está empregado. É importante um mercado laboral flexível e dinâmico, porque se uma empresa precisa demitir, não é simplesmente porque o empregador é um malvado e ele quer causar um mal ao empregado. Não, é porque a empresa depende disso, é pela sobrevivência da empresa e pela manutenção dos demais empregos. E isso acontecendo numa empresa ou num setor, outro setor pode estar contratando, outro setor está crescendo e vai criar mais empregos. Então o melhor é uma flexibilização de leis laborais para que haja dinamismo, favorecendo a contratação e não impedindo a contratação. Porque na maior parte das vezes, esse tipo de legislação que proíbe ou que inibe a demissão ou que impõe entraves e ônus, o resultado prático é impedir novas contratações e não impedir demissões. Isso, infelizmente, é o que acontece. Então, por isso que a reforma trabalhista foi importante, que espero que ela não haja uma contra-reforma. Enfim, então, é isso. Aqui do André perguntando sobre qual a sua expectativa sobre o BNDES no novo governo. Volta a farra de antes? Não acredito que volte a farra de antes. Há muito mais vigilância sobre as operações do BNDES. A governança hoje lá estabelecida busca blindar o banco de aventuras e também não há tanto dinheiro hoje para dar para o BNDES. Então, eu acho que não, acho que vai ser mais difícil. Aqui, que é positivo. Aqui do Pedro. O que acha do livro A Nova Ordem Mundial do Rei Dalio? Estou a gostar. Há semelhantes? Não sei algum livro semelhante recente, mas eu não li o livro, eu assisti aquele vídeo animado dele, que é bem bacana, e eu concordo com o argumento, a alternância
das potências, dos impérios que entram em ascensão, chegam ao topo, começam o seu declínio e são ultrapassados por um novo império, uma nova potência emergente que se torna a potência estabelecida ou hegemônica, e é isso que acontece ao longo da história. Ele deixa entender ali que a próxima alternância de potência hegemônica seria com China ultrapassando os Estados Unidos. Eu discordo pelo modelo chinês, como eu já falei em alguns vídeos. China com esse modelo socialismo com características chinesas e muita interferência estatal, eu não acredito que ele vai ultrapassar os Estados Unidos. Talvez ultrapasse em PIB absoluto. Talvez. PIB per capita, não vai conseguir. Não com esse modelo. Aqui do Bruno. Além da empresa de Dubai, quais você trabalhou e os cargos que ocupou? Bom, quem quiser saber, eu tenho o meu currículo todo, está no LinkedIn, então basta buscar lá, basta buscar Fernando Urrich no LinkedIn, mas meu primeiro trabalho, estágio, carteira assinada, foi Banco do Brasil, depois foi ThyssenKrupp Elevadores, depois foi ThyssenKrupp no exterior, na Inglaterra, e depois também uma passagem na Alemanha e depois em Dubai. Depois foi na Voga, uma boutique de fusões e aquisições, uma experiência também fantástica, aprendi muito sobre o mercado de capitais e o valuation de empresas. Depois um período na incorporadora da minha família, que é uma incorporadora no sul do Brasil, em Porto Alegre, então incorporação de imóveis. Depois uma passagem pela XP de 2 anos e desde 2019 na Liberta Investimentos. Então, como head de educação, esse é o meu currículo resumido. Quem quiser pode ir lá, que tem todos os nomes de cargos e tudo, e o período de cada um também. É isso. Ó, falei, acho que foi o primeiro, é isso que eu falei. Espero que tenha sido. Vamos lá. Aqui do Rafa, perguntando, com o eventual fim da guerra, será que não podemos viver um novo boom de commodities? Difícil a gente fazer essa previsão, se a guerra realmente vai chegar ao fim. Espero que chegue, mas não temos nenhum indício disso ainda. Mas o novo boom de commodities, ele já aconteceu, ou ele está acontecendo, e para mim ele deve acontecer. Honestamente, pela situação especialmente do petróleo, combustíveis fósseis, esse subinvestimento que houve no setor, vejam só, o mundo está à beira de recessão, Europa, Estados Unidos, e ainda assim petróleo está quase $80 o barril do Brent. Passada uma recessão, o petróleo vai seguir sendo pressionado, porque haverá um descasamento entre oferta, produção de petróleo e demanda por petróleo. Então, para mim, o boom de commodities é um cenário básico. Se vai ser um super ciclo enorme de commodities, aí são outros 500, mas para mim é um cenário otimista para commodities. Aqui do Julian. Como investir pequenos valores na Bolsa Americana a partir do BR? Fale com seu assessor na Liberta Investimentos, porque hoje no aplicativo da XP temos já a conta internacional, você pode acessar ativos no mundo inteiro simplesmente por meio da conta na Liberta pela plataforma da XP. Então fale com seu assessor, porque está tudo ao alcance da palma da sua mão. Aqui do Felipe. Acha que os FIIs, fundos imobiliários, estão superprecificados? Por qual motivo o mercado está fazendo isso? O motivo é a alta de juros, que aconteceu agora recente. Então, juros longos subiram e isso pressiona qualquer ativo. Com os fundos imobiliários não é diferente. E isso significa oportunidade também. Eu sempre recomendo o canal do Marcelo Fai, porque ele é especialista em fundos imobiliários e pode esclarecer muitas dúvidas para vocês. Ele é muito ativo no Instagram e depois também no YouTube. Então, Marcelo Fai, F-A-Y-H. Já fiz uma entrevista com ele aqui, vou tentar lembrar de colocar o vídeo aqui. Aqui do Gabriel. O que você acha da política desarmamentista no Brasil? Eu acho um grande equívoco. Já falei sobre isso, porque eu acredito no direito à defesa e um cidadão desarmado ele não consegue se defender. Especialmente no país como o Brasil, onde os criminosos têm amplo acesso a armamentos,
Se você desarma a população de bem, cidadão honesto, como é que ele vai se defender? Depender apenas da polícia, das forças armadas, da polícia militar? Não consegue. Então, eu não compro o argumento de que mais armas na mão de pessoas honestas vai levar a mais homicídios. Para mim é o oposto. Então, via de regra, eu sou contra a política desarmamentista. Mas é interessante notar como outras culturas, outros povos, nos seus respectivos contextos, eles conseguem ter uma realidade de baixa violência, baixa criminalidade, baixos homicídios, mesmo não tendo uma política armamentista, como é o caso do Japão. Eu tive agora no Japão, fiquei quase 3 semanas no país, e é um país que há pouquíssimas armas, polícia quase não usa arma. Os casos de tiro no Japão você conta na palma da mão, se eu não me engano, em 2022 foram 9 ou 10 casos de tiros em todo o país, sendo que um deles foi o assassinato do primeiro-ministro, o Shinzo Abe. Então, culturas diferentes, países diferentes, com educação diferentes, podem conviver sem a necessidade de armas. Mas eu acho que no caso do Brasil seria muito perigoso para a população não ter nenhum acesso à autodefesa. Então, essa é a minha visão. Se alguém discordar, pode comentar aqui. Aqui do... boa. São 3 perguntas que eu vou ler aqui do Antônio. Se hipoteticamente você tivesse ações com bons fundamentos e grande crescimento, olhando pelo viés de ciclos de mercado, essas seriam passíveis de venda e de realização de lucros? É possível recompra ou a melhor estratégia seria mantê-las? Bom, a pergunta é a seguinte, então se eu tenho uma boa empresa, está indo muito bem, já cresceu bastante, o papel dela valorizou na minha carteira, mas pelo ciclo de mercado já está indo no momento de realização. Mantenho ela ou realizo? A pergunta correta é, se ela já valorizou tudo que, segundo a minha avaliação de valor dos seus fundamentos, já teria para valorizar, tem que realizar. Realiza, vende, realiza o lucro e recalibra a carteira alocando em outra posição, uma renda fixa, caixa, etc. Mas é isso que deveria ser feito. Então, se a tese ainda não se materializou na plenitude, então espera ela valorizar, porque pode valorizar mais ainda, e não tem por que vender ela apenas porque já teve um lucro, então realiza e depois recompra de novo, esperando alguma queda pelo ciclo de mercado. Eu não faria assim. Eu entendo que posições mais assimétricas, como foi a tese de urânio, como para mim a tese ainda de petróleo, foi mais em 2022, para mim ainda tem uma boa assimetria, esse tipo de posição não vai andar tão em linha com o ciclo de mercado global, ou o ciclo econômico global. Então é importante acompanhar mais a tese de perto. Talvez alocações mais baseadas em renda fixa, em juros, pós, pré, essas possam seguir mais a linha dos ciclos econômicos, acompanhando inflação, crescimento da economia, taxa de juros, mas essas mais assimétricas é preciso deixar a tese correr por completo antes de simplesmente, vou realizar porque já estou com lucro. Mas enfim, são formas de investimento, cada um tem a sua e a minha pode ser diferente da sua. E a de outros grandes investidores de sucesso no planeta. Aqui do João, perguntando sobre, você acha que o valor justo do dólar só deve considerar inflação? Não haveria outras variáveis? Como é que funciona? A determinação do poder de compra da moeda, ou melhor, a determinação da taxa de câmbio entre duas moedas se dá pela razão entre o poder de compra delas. É isso que diz a teoria econômica. Mas no curtíssimo prazo, essa teoria muitas vezes não se verifica, é chamada teoria da paridade do poder de compra. Porque o mercado está arbitrando a todo instante o que acontece com a política, o ruído, a expectativa que vai se formando com o que pode acontecer no futuro, e isso impacta a taxa de mercado. É a única variável importante, é o poder de compra da moeda? Não é a única. Também temos balança comercial, ou balanço de pagamentos, na verdade, que entra e sai de moeda estrangeira, de divisas no país. No passado era ouro, hoje não temos mais esse mecanismo de ajuste no balanço de pagamentos.
mas também os fluxos de capitais, então, balanço de pagamentos importa, a pauta de importação e exportação, que acaba impactando o chamado termos de troca, então tudo que a gente exporta para fora e que importa, se o que a gente exporta se valorizar, isso ajuda a apreciar a nossa moeda. Então tem uma série de fatores, mas esses são os principais: o poder de compra da moeda e também os fluxos no balanço de pagamentos, que por sua vez é influenciado justamente pelos termos de troca. Muito bem, aqui seguindo. Espero que eu tenha respondido. Você acompanha o Put Call Ratio? Ele tem subido recentemente. Há algum problema? Pois então, eu acompanho, claro, até para dar uma sinalização de como é que está a euforia ou a precaução, a cautela ou pessimismo no mercado. E quando o Put Call Ratio ele está num patamar muito elevado, vamos colocar aqui até, olha só. Vamos lá. Ó. Quando o Put Call Ratio, que é... Aqui eu estou colocando tem vários deles, esse aqui é o de Equities da CBOE. Realmente ele está agora no patamar mais elevado do que esteve em 2020 e 2021, que foi lá. Abaixo de 0,50, agora está ali no patamar de 0,8. Significa que tem mais gente apostando na baixa do mercado do que na alta. Então, é a quantidade de vendidos em puts dividido pela quantidade de comprados, calls. Então, quanto maior esse indicador, mais o pessoal está apostando na baixa. Quanto menor esse indicador, mais o pessoal está apostando na alta. Isso denota euforia ou até complacência quando está lá embaixo, e é o que vigorou em 2020 e 2021. Então o mercado estava achando, não, vai seguir, subiu pra caramba e vai seguir subindo sem parar. E agora é o contrário, talvez o mercado esteja com um temor exagerado, porque acha que já caiu muito e que vai seguir caindo muito mais. É isso que está sinalizando esse indicador hoje. Talvez seja um pessimismo exagerado. Talvez, mas como eu falei, a questão do ciclo lá fora, onde boa parte das ações hoje caíram mais por uma alta de juros, a próxima perna de correção ela pode vir pela revisão dos lucros, pela projeção de queda na rentabilidade das empresas neste ano e talvez até ano que vem por conta de uma recessão. É isso. Isso para responder que eu acho que, por mais que possa denotar um pessimismo, talvez hoje esse pessimismo seja correto. Seja devido. Aqui do Bruno. O que você pensa sobre apenas possuir ETFs? Alguns investidores não batem o mercado. Não, muitos não batem o mercado. Os ETFs em geral ganharam muita notoriedade nos últimos anos. Se tornaram populares, que é uma forma fácil de investir de forma passiva. Você consegue investir tanto no mercado, no índice, quanto em teses ou em setores, e realmente eles se tornaram muito populares. Mas você tem tudo que é tipo de ETF, então mesmo a escolha do ETF já está sendo uma escolha de alocação, uma escolha discricionária. Então, uma coisa é o ETF do índice, SP500, que muitos gestores não batem o índice, ok, mas ETF tem de tudo, então cuida bem como você vai alocar o dinheiro pensando em ETFs. O ETF é apenas o veículo. Aqui do Dicas Kentucky, Kindle ou livro físico? As duas coisas. Eu sou um grande fã do Kindle. Eu tenho Kindle desde a segunda geração. Depois eu comprei o Kindle XL, que era um Kindle gigante, assim. Era até bacana, mas realmente meio trambolho. E comprei, e ainda uso muito Kindle, e quando eu viajo, é praticamente só o que eu levo. Ainda assim, eu tenho livros físicos, e é diferente. Sabe o que é diferente? Agora que eu tenho usado muito Kindle, eu confesso que é diferente a leitura no livro físico. Eu não sei explicar, mas é um pouco de... Às vezes parece até que no livro físico você concentra melhor. Eu não sei, mas eu gosto das duas coisas. Eu leio os dois, uso bastante Kindle e uso bastante livro físico também. Para mim, eles se complementam. Aqui do canal... vamos lá. Canalico Almeida. 1984. O livro. Estamos começando a viver na pele. Sabe que recentemente fui jantar com um casal de amigos e eles estavam lendo 1984 e estavam chocados como
o livro parecia descrever a nossa realidade atual. E quem nunca leu, eu recomendo que leia. É o livro do George Orwell, que conta uma distopia, onde há o Big Brother, aquele que tudo vê, todos monitora, todos vigia. E eu acho que tem uma boa parte daquele livro que sim se tornou realidade. É de arrepiar. Não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Aqui do Rafael Santana. Você acha que 2023 é um ano de mais oportunidade ou de cautela? As duas coisas. As duas coisas. Então, felizmente, a cautela pode ser recompensada hoje, porque a renda fixa está rendendo no Brasil e em dólares também, mas pode haver oportunidades, então não vamos apenas nos esconder. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem várias. Então vamos lá. Acabar. Chegamos nas férias em Dubai. Pergunta da Aline. Foi lá que você aderiu à barba? Pois é, o pessoal no mundo árabe usa muita barba. Não, na verdade, eu já tinha voltado. Eu comecei a usar barba depois que meus filhos nasceram, em 2014. E, honestamente, eu não consigo mais não usar barba. Eu olho minhas fotos sem barba e acho que vai demorar, hein? Talvez quando eu tiver uns 60 ou 70 anos eu pense em tirar a barba, porque a barba também envelhece, minha barba tá ficando branca, cabelo também. Mas enfim, não foi em Dubai. Aqui do Rubão 86. Chegou a hora IPCA mais e CDI mais, médio prazo, abraços. Essa hora já chegou. Para mim, o CDI... Digamos, bom, CDI mais, acho que está querendo dizer alguma dívida privada que pague CDI mais alguma coisa. Sem dúvida que hoje você encontra bons ativos e com uma rentabilidade bem elevada, mas é importante que esteja bem precificado o risco de uma debênture, por exemplo, porque com juros em 14%, a Selic 13,75%, é preciso um prêmio adequado para incorrer num risco muito maior, porque quase 14% de juros com risco, vai lá, zero, para correr risco de uma empresa de infraestrutura ou algum num setor que é mais cíclico ou volátil, CDI mais 1%, eu acho que é pouco, talvez tenha que ser CDI mais 2 ou mais 3, sei lá, mas é preciso mais prêmio. Então, hoje... É até difícil esse cenário para levantamento de capital, para atividade econômica, para atividade produtiva, justamente por isso. Porque o juro está tão elevado que para compensar correr mais risco, precisaria pagar muito mais juros. Então, não é fácil. Por isso que a gente diz que o juro nesse patamar é para não fazer nada. A cautela, a espera está sendo premiada. Aqui mais, vamos lá, do... Lofilioli. Governo voltado a medidas assistencialistas atrapalha o crescimento econômico do país? A medida assistencialista em si não é ela que atrapalha o crescimento do país. O que atrapalha o crescimento do país é imposto elevado, incerteza, insegurança jurídica, burocracia elevada, excesso de regulação, legislação trabalhista inflexível. É isso que atrapalha o crescimento do país. A medida assistencialista, muitas vezes ela pode ser necessária para casos pontuais ou de forma temporária, mas se a medida assistencialista ela é necessária para sempre, isso é sinal de que o país está fracassando economicamente, porque se é preciso manter indivíduos no assistencialismo, é porque o país é incapaz de crescer de forma sustentável e criar mais emprego e renda para a população, e que ela precisa se manter no assistencialismo. Uma parte dela precisa receber a ajuda do governo. Então, mas não é o assistencialismo em si que vai inibir o crescimento. É claro que quando o assistencialismo ele é exagerado, ele pode até inibir que as pessoas procurem emprego. Então, saber dosar muito bem, calibrar a quantidade de assistencialismo e por quanto tempo, isso é que é a tarefa de todo o governo, mas sempre mirando em essas políticas sociais assistencialistas
como algo temporário e pontual. Porque se não for pontual, aí isso vira uma política de governo, manter as pessoas no assistencialismo. E aí acho que é mais uma política eleitoreira e de compra de votos e de manutenção de poder, e não realmente uma política de eliminar a pobreza e remover as pessoas dessa situação, dessa condição de necessidade de ajuda. Muito bem, aqui mais uma, duas, três, quatro, vamos lá, bem rapidinho. Aqui do Jailin. Qual seria um prazo razoável para o Fed remover de circulação a liquidez que injetou nos mercados? É difícil saber, ninguém sabe qual seria o prazo correto, assim, com que ritmo de remoção da liquidez. Ele vai testando e vendo como o mercado vai reagindo. Certamente, se ele tentasse retirar 1 trilhão em uma semana, olha, traria uma turbulência enorme. O que foi o oposto, né? Injetar 1 trilhão numa semana, que foi quase o que aconteceu, isso se faz facilmente. E favorece o mercado porque distensiona, aumenta preços ativos, reduz volatilidade. Mas retirar em uma semana apenas 1 trilhão traria uma turbulência enorme. Então, o Fed vai testando, vai tirando e vai testando. E eu não acho que ele vai conseguir voltar para os 4 trilhões do nível pré-crise. Honestamente, não acho que vá. Aqui do Nunes. Por qual veículo e como está investindo na renda fixa nos Estados Unidos? Queria investir também. Pois então, você pode investir tanto pelo aplicativo da XP com os assessores da Liberta, ou então pela Liberta Global. Eu uso muito a Interactive Brokers, que tem uma ferramenta excelente de um home broker, e é por lá. Então, você encontra tudo que é instrumento, tudo que é bond, tudo que é empresa. Acho que essa é a melhor forma. Como sempre, links na descrição do vídeo. Aqui do J1. Quais seriam as consequências globais se ocorresse um cenário de hiperinflação do dólar? Pois eu discordo dessas teses. Nem dá para responder isso porque eu vejo muitas vezes analistas e investidores que eu admiro e respeito e falam de maneira tão trivial sobre hiperinflação do dólar, e é um cenário tão catastrófico e tão improvável que é imprudente falar sobre isso. E eu não acredito em hiperinflação do dólar, isso não vai ocorrer, não nas nossas vidas. Impossível de acontecer? Não, não é impossível, mas é extremamente improvável acontecer uma hiperinflação do dólar. Isso precisa não apenas um colapso na demanda pela moeda, mas também uma super oferta de dólares, uma expansão monetária que o Fed não está mais praticando. Pelo contrário, hoje ele está praticando contração monetária. E não há uma queda na confiança do dólar como moeda. Se desvalorizou? Claro. Mas perder a confiança no limite a ponto de o mundo desovar o dólar e ele perder quase todo o seu valor e hiperinflacionar é uma premissa altamente improvável de se materializar na prática. Por fim, aqui a pergunta do Glauber. Ace Ventura parece que anda no ritmo da sua música. Coloca ele no final do vídeo de hoje. Pois então, vou tentar colocar o Ace Ventura, que eu acho fantástico, Jim Carrey, no seu auge. Ace Ventura 1 e 2 são clássicos da comédia, adoro. E com isso eu encerro, espero que tenham gostado de mais um domingo de Ulrich Responde, espero que tenham lavado as suas louças, e aproveitem com suas famílias e seus amigos. Então, até o próximo. Valeu! Eu espero colocar aqui o Ace Ventura aqui do lado, ó. Acho que ele vai ficar andando com aquele caminharzinho dele. Vamos ver se realmente vai coincidir o caminhar do Ace Ventura com a batida da música. Valeu!